Estamos iniciando a sabatina com os candidatos a prefeito de Guarujá, com a realização da ASEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, e também das rádios Guarujá AM e FM, ao vivo aqui direto da sede da ASEG. Você também está acompanhando esta transmissão pelas ondas do AM 1550 da Rádio Guarujá, pela nossa página na internet, radioguarujaam.com.br, e também pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Você também confere esta transmissão através dos nossos parceiros, a Guaru TV no canal 8 da SPIN, TV Guarujá no canal 11 da NET, além, é claro, da cobertura jornalística do jornal mídiadigital.com, Jornal Assunto Cidade, o seu jornal de Guarujá, e também pelo Facebook, Link Guarujá. Lembrando a todos que os 11 candidatos que vão concorrer à Prefeitura de Guarujá nestas eleições vão fazer parte desta sabatina até o dia 27 de setembro. E quem vai fazer a segunda sabatina, a segunda edição desta sabatina de hoje, é o candidato a prefeito de Guarujá pela Rede Sustentabilidade, professor Walter Batista. Para que o nosso ouvinte, para que o telespectador que vai acompanhar também pelos nossos parceiros tenham noção das regras desta sabatina, elas funcionam da seguinte maneira: haverá 6 temas a serem abordados: educação, emprego, saúde, segurança, turismo e funcionalismo público. Lembrando, os convidados presentes vão fazer uma pergunta para o candidato no tempo de 30 segundos. O candidato terá 2 minutos para a sua resposta. Cada convidado terá 1 minuto para avaliar se está satisfeito ou não com a resposta do candidato. E o candidato terá mais 2 minutos de tréplica para complementar a sua resposta. Quero anunciar aqui e agradecer a presença do professor Walter Batista, candidato a prefeito de Guarujá pela Rede Sustentabilidade. Seja bem-vindo aqui à sede da ASEG, professor. Marcelo, eu agradeço muito pela oportunidade. Quero cumprimentar aqui ao Rogério Sachs, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, também a todos que estão dedicando seu tempo a que esse evento aconteça, o Cleiton Leite representando a rádio, o Zoel Garcia representando o Sindiserve, que respeitamos muito, a Ibis Gonçalves do Guarujá Convention and Visitors Bureau e o Dr. Frederico Grácia da Ordem dos Advogados do Brasil. Também cumprimentar o Rodrigo da Guaru TV, o Hermínio Matos, pela brilhante ideia e pelo trabalho eficaz que vem fazendo na comunicação no nosso município, da Rádio Guarujá. Você, Marcelo, pela condução fantástica que você vem fazendo. Assisti ontem, aliás, anteontem, a sabatina com o candidato Sidney Aranha, parabéns. E ao Aleph, que está aqui na parte técnica, essa qualidade magnífica de colocar isso em funcionamento, que não é fácil. Ao Joselino Torres, da mídia digital, que também está fazendo a cobertura. Agradecer também ao Fábio, à Débora, que estão nos acompanhando, companheiros da Rede Sustentabilidade. Muito obrigado a todos vocês, aos ouvintes, a quem nos assiste pelas ondas do rádio, a quem nos assiste pela internet, a quem vai nos assistir também pela TV e, posteriormente, na divulgação desse evento, que é um evento fundamental para a gente debater a nossa cidade e tentar encontrar soluções para os problemas, que não são poucos. Então vamos iniciar a segunda edição desta sabatina. Já vimos que o professor já veio aquecido já para esta segunda edição, então já vou abrir esta sabatina fazendo já a primeira pergunta com um tempo de 2 minutos. O candidato vai responder a seguinte questão: por que o candidato Walter Batista está concorrendo a ser prefeito de Guarujá? 2 minutos. Marcelo, nós temos uma questão fundamental na política de Guarujá. A gente acredita que a política é o lugar dos ruins. E eu tenho demonstrado que é possível a gente buscar caminhos para limpar a política de pessoas que são mal intencionadas. Pessoas que têm procurado esse caminho para se locupletarem, para se beneficiarem e não para trabalharem em prol do coletivo.
Eu acredito que as pessoas da cidade, que são pessoas de bem, querem uma política nova, uma política que traga inovação, uma política que coloque as pessoas no centro da decisão e não apenas como ouvintes das decisões de poucos. A gente tem aproximadamente 30, 40 pessoas que têm a capacidade de decidir o futuro da nossa cidade. São aqueles que são eleitos, prefeito, vice, vereadores, os secretários nomeados, que têm a caneta na mão, para tomarem decisões numa cidade que tem 1.300 e poucos milhões de reais por ano de orçamento, que são importantíssimos para melhorar a saúde, a infraestrutura, a educação. E eu, como uma pessoa que nasceu e se criou aqui em Guarujá, sei que é muito possível que a gente, com transparência, ética, participação popular e inovação, transforme a gestão pública e torne de novo Guarujá uma referência para o Brasil. A pérola precisa voltar a brilhar, e ela vai brilhar se a gente fizer um trabalho com eficiência e eficácia na gestão pública. Nós ainda temos um resto de tempo aqui, candidato. Se eu quiser complementar a sua resposta. Posso complementar simplesmente reforçando que muita gente tem fugido do debate de propostas ou então fulanizado a discussão política. E isso me colocou com mais clareza ainda nessa disputa. Nós precisamos debater a cidade e não apontar o dedo um na cara do outro. Chega dessa política suja. Está na hora da gente discutir sobre os problemas e buscar as soluções. Muito bem, esta foi a intervenção inicial do candidato Walter Batista, da Rede Sustentabilidade. Candidato, como nós explicamos a regra no início desta sabatina, nós temos aqui na mesa 6 envelopes. Cada envelope tem um tema para ser abordado, para ser, claro, questionado pelos nossos convidados e, claro, para obter aí a sua resposta sobre estes temas. Vamos fazer diferente, candidato. O senhor vai falar no microfone o número do envelope que o senhor escolher aqui para acionar os convidados. Por favor. Vamos pela ordem, número 1. Número 1. Então, o candidato Walter Batista escolheu o envelope número 1, que é o tema emprego. Emprego é o primeiro tema a ser abordado pelo candidato Walter Batista. E quem vai fazer a primeira pergunta é o presidente da ASEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, Rogério Sachs. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui a esta edição da Sabatina. 30 segundos para a pergunta ao candidato Walter Batista. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui. Muito obrigado pela presença, Walter. O tema emprego ele está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento econômico. A gente percebe nos últimos anos aí que uma crise assola o nosso país, e a gente acompanha o índice de emprego sendo reduzido drasticamente. Isso também acontece na nossa cidade. Gostaria de saber qual é a proposta do candidato em relação ao tema emprego e desenvolvimento econômico. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Rogério, obrigado pela pergunta. A questão fundamental da atualidade é, infelizmente, o desemprego. Nós vivemos uma crise que não é tão pontual quanto parecia, muita gente afastada do mercado de trabalho por uma série de fatores, e em Guarujá não é diferente, e a gente tem uma dinâmica econômica que é muito perversa. Por quê? Nos momentos de crise, as nossas potencialidades acabam sendo bastante afetadas. O turismo é uma delas. Lá atrás, quando se falava da crise, se imaginava que as pessoas deixariam de viajar para fora do Brasil e viriam para Guarujá. A gente está percebendo que não é isso que está acontecendo. A taxa de ocupação dos hotéis é menor do que deveria ser, já é baixa nos meses de junho, julho, melhora um pouco, agosto cai novamente, mas esse ano, junho e agosto, nós tivemos taxas de ocupação, conversando com hoteleiros, inferiores a 11%. Isso é perverso para uma cidade que depende muito da atividade turística. A atividade portuária em Guarujá cria um enorme ônus, porque nós temos uma defasagem de infraestrutura que tem, inclusive, reduzido a operação portuária aqui na nossa ilha. Faltaram investimentos necessários para que o nosso porto continuasse sendo competitivo. Isso também tem gerado desemprego. Nós tivemos um problema na cidade vizinha, em Cubatão, com a demissão de uma quantidade enorme de funcionários da Uzi Minas. A
crise da Petrobras está afetando o setor de petróleo. Nós temos uma grande empresa em Guarujá, que quando chegou parecia ser uma grande salvação, e hoje ela fala em diminuir a sua atividade, que é a Saipem. Isso pode provocar um enorme desemprego. Temos também um grave problema em relação ao funcionalismo, que tem a sua massa salarial sendo diminuída por conta de equívocos de gestão. Nós queremos investir todos os recursos que nós tivermos do DAD para a implantação de infraestrutura produtiva na área de turismo da cidade. Um sonho de Guarujá é que a gente consiga um centro de convenções para atrair turistas para cá. E melhorando isso, candidato, com certeza, nós vamos fazer com que essa sazonalidade não impacte tanto a nossa economia. Eu continuo na tréplica. Rogério, 1 minuto para manifestar a sua satisfação ou não pela resposta do candidato. Sim, a gente acompanha que realmente todos esses problemas não são de hoje, vêm ao longo do tempo, mas a crise ela fortalece esse problema na nossa cidade, né? Ela faz com que a gente viva constantemente esse problema da sazonalidade. Então eu gostaria de saber do candidato a prefeito qual é efetivamente a sua proposta para que o Guarujá saia disso. Além do centro de convenções, que a gente sabe desse problema, existem outros processos e outros projetos que podem ser implementados e que venham agregar processos ao porto junto à área de retroporto que foi criada há muito tempo e não foi desenvolvida. Queria saber qual é a sua proposta em relação a isso. Em 2 minutos. Num governo de 4 anos, nós precisamos estruturar e dar as condições para que o desenvolvimento da cidade continue acontecendo. Você falou do retroporto, nós temos uma área enorme na cidade que tem uma objeção ambiental para que possa ser ocupada, se não for feito estudo previamente. Nós queremos que as áreas de desenvolvimento que são potenciais para o município sejam objeto de capacitação para investimento. O que nós pretendemos fazer? Os estudos de impacto ambiental e relatório de impacto de meio ambiente, o desenvolvimento de um plano para a ocupação dessas áreas, para atrair investimento antes de abrir a entrega da área para a iniciativa privada. Com isso, a gente acredita que a gente vai agilizar e atrair empresários que vão trazer investimentos para o município para a geração de empregos na área do retroporto, na área da indústria limpa e também na área da economia solidária e do empreendedorismo social com a capacitação de mão de obra na cidade. A gente tem um grave problema que é a falta de capacitação da mão de obra local para ocupar postos-chave de trabalho no nosso município. Uma outra questão importante é a revisão do sistema tributário municipal, para a gente encontrar quais são as alíquotas de tributo que estão sobrecarregando o empresariado local e impedindo a atração de investimentos. Então, a gente acredita que uma política tributária adequada e inovadora pode trazer novos investimentos para o nosso município na área de turismo, na área do porto e também na área da indústria limpa. Nós temos potencial para essas operações complementares à atividade portuária e retroportuária, como, por exemplo, o drawback, que é uma operação já muito famosa, utilizada em vários lugares, e a gente tem esse potencial no município de Guarujá. Eu acredito que com a gestão que se antecipe ao problema, como, por exemplo, a liberação ambiental da área de retroporto, que são mais de 4 milhões de metros quadrados disponíveis para investimento, a gente vai conseguir atrair empresas que venham gerar emprego e renda no nosso município. Muito bem, com isso, o candidato Walter Batista respondeu ao primeiro tema da segunda edição desta sabatina. Candidato, agora vamos partir para o segundo tema. Fale no microfone o envelope que o senhor vai escolher agora. Como eu falei, pela ordem número 2. Seguindo a ordem, o candidato escolheu o envelope número 2. O tema do envelope número 2 é educação. Educação é o tema, é o segundo tema a ser abordado nesta sabatina, e quem fará a questão, a pergunta sobre o tema, é o advogado, doutor Frederico Grácia. 30 segundos. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, bom dia, Marcelo, bom dia, professor Walter, que Deus ilumine Vossa Senhoria nessa nova empreitada. O senhor tem conhecimento que, a partir do mês de janeiro deste ano, entrou em vigência nesta nação a chamada Lei Brasileira de Inclusão. No Brasil, nós temos 49 milhões de pessoas com deficiência, que, se nós fôssemos multiplicar por 2, nós chegaríamos a um número de 130 milhões de brasileiros. O senhor sabe que a principal forma de inclusão nesta nação é a educação. O Brasil, por obrigação constitucional, entendeu pela universalidade, como na saúde, da educação. Ou seja, todas as pessoas têm acesso ao ensino público do Brasil. Pois bem, se o senhor tivesse um filho com uma deficiência grave,
O senhor matricularia na rede municipal de Guarujá? Em 2 minutos, candidato. Doutor Frederico não só matricularia, como professor, tenho muitos alunos que vivem esse processo de inclusão na prática. Infelizmente, as nossas escolas não estão adequadas a atenderem à demanda e às necessidades dessas crianças. Mas ainda são, hoje, as escolas municipais, o melhor lugar para estarem as crianças com necessidades especiais. É triste que a gente tenha um atendimento que não seja eficiente o suficiente, né, para que essas crianças possam ter efetivado o seu direito. Mas isso é possível de resolver. Nós temos no nosso plano de governo um foco muito objetivo em relação à aprendizagem dos alunos, aprendizagem significativa. A gente compreende que a educação é um processo que precisa ser simplificado e não burocratizado. O dinheiro tem que chegar direto à escola. Nós ainda temos falta de profissionais na área da educação e na área da educação especial isso é muito grave. Muitos alunos precisam ter o acompanhamento de um profissional ao seu lado todos os dias e faltam esses profissionais na rede municipal. Os professores das demais disciplinas, eu sou professor de geografia na rede municipal e vivo esta realidade, eles não têm capacitação adequada para lidarem com esse problema. Eu não estou falando que eles não são capazes de trabalhar, muito pelo contrário. Eles não receberam a capacitação que a legislação a qual o senhor citou obrigou que eles tivessem e que não lhes foi ofertada. Então nós queremos criar um centro municipal para tratar diretamente com a capacitação dos professores, visando principalmente a resolver esse problema da falta de treinamento para os professores lidarem com os alunos com necessidades especiais. Isso é possível fazer. Talvez o erro lá atrás tenha sido fechar a escola, que era extremamente eficiente nisso, que era o Franklin, tendo transformado aquela escola naquele momento, nesse local adequado, para a gente não colocar os alunos lá, mas dar a capacitação necessária para toda a rede de educação do município lidar com esse problema. 1 minuto, doutor Fred. Professor Walter, o senhor sabe que o primeiro ano de mandato seu, caso seja eleito, o orçamento não foi o senhor que elaborou, e sim a atual prefeita. Né? E é público e notório que o município encontra-se dentro de uma situação financeira muito difícil ou dificílima. A lei obriga, inclusive com figuras penais, de que, pelo menos, nas salas de aula onde tenha uma pessoa com deficiência, tenham pelo menos mais 2 auxiliares. Sem orçamento, sem dinheiro no bolso, como o senhor vai conseguir executar isso? Em 2 minutos. A questão não é sem orçamento. O orçamento existe. Sim. O que falta é a gestão dos recursos que são fonte de receita do município para aplicá-los da maneira correta. Hoje, a educação é mal administrada. Os recursos são mal geridos. Gasta-se muito e gasta-se mal. Gasta-se com o que não é necessário. O dinheiro, como eu falei, tem que chegar no chão da escola, para que as políticas necessárias a melhorar a qualidade da educação sejam efetivadas. Uma delas é ampliar o quadro de funcionários com equipe técnica adequada a esse atendimento, ao atendimento dessa demanda. Dinheiro não falta, o que falta é priorizar, é focalizar os gastos para que o aluno aprenda efetivamente. Eu tenho experiência na gestão de orçamento, porque quando eu fui secretário de turismo em Guarujá, faltou orçamento para verbas que nós conseguimos trazer de Brasília. Nós tivemos que fazer remanejamento orçamentário para poder entrar o dinheiro no orçamento do município. O que falta é projeto e gestão eficiente com foco em profissionalismo. Hoje, a politicalha acaba com a educação de Guarujá. As páginas das colunas sociais acabam com a educação do Guarujá. Não dá para a gente ter uma educação que um aluno com uma média 3,1 seja promovido, passe de ano. Não dá. Ao mesmo tempo, também não dá para reprovar um aluno que não teve o atendimento adequado na sala de aula para superar suas deficiências e dificuldades. Eu sou professor, fui diretor de faculdade, produzi 12 cursos numa instituição de ensino e sei do que eu estou falando. Eu tenho competência para transformar a educação de Guarujá na melhor educação da nossa região e uma das melhores do país. Esse é o meu compromisso.
Com isso, encerramos o primeiro bloco da segunda edição da Sabatina com os candidatos a prefeito de Guarujá, ao vivo aqui na sede da SEG, uma realização da SEG e das rádios Guarujá, AM e FM. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com o segundo bloco desta Sabatina. Muito bem, voltamos para o segundo bloco da segunda edição da Sabatina com os candidatos a prefeito de Guarujá, ao vivo aqui, direto da sede da SEG. Sempre lembrando, este evento tem a realização da SEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, e as rádios Guarujá, AM e FM. Lembrando também que temos como parceiros nesta transmissão a Guaru TV, no canal 8 da SPIN, e a TV Guarujá, no canal 11 da NET, além da cobertura jornalística do jornal mídiadigital.com, jornal Assuntos Cidade, o seu jornal de Guarujá, e também pelo Facebook, Link Guarujá. Quem está participando hoje desta sabatina é o candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade, professor Walter Batista, que vai escolher agora o terceiro tema desta sabatina. Por favor, diga o número. Número 3. Número 3, seguindo o protocolo, a ordem de números aqui, dos temas que foram selecionados, o candidato Walter Batista vai responder agora como terceiro tema, segurança. Segurança é o terceiro tema a ser abordado, e quem fará também a pergunta de segurança é o advogado, doutor Frederico Grácia. 30 segundos. Estou te perseguindo hoje, Walter. Imagina. O único braço de segurança que o município conta é com a Guarda Municipal e não Polícia Municipal, contrariamente do que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós vivemos um momento caótico da segurança pública. Vide o que aconteceu ontem, à luz do dia, onde um candidato a vereador foi fuzilado
sem chance de defesa. Se o senhor andar na periferia, o senhor nota um grande número de pessoas armadas, principalmente jovens. A nossa realidade nos diferencia do Rio de Janeiro só pelo tamanho, porque são realidades idênticas. A pergunta, por favor. O senhor lançaria a mão de solicitar do governo federal a convocação de uma da Guarda Nacional e do Exército e da Aeronáutica, já que contamos na nossa cidade dessas unidades? 2 minutos. Doutor Frederico, eu sei da sua luta junto à Ordem dos Advogados do Brasil, na defesa dos direitos humanos, e acredito que a sua fala seja uma fala fundamental no dia de hoje. Aliás, estou muito consternado com o fato de ontem, né? Um fato lamentável, muito triste, a perda de uma vida da forma como acontecido, numa cidade que se destaca pela violência, principalmente no período eleitoral, embora muita gente fale que pode não haver conotação política, mas infelizmente no período eleitoral a gente sempre retorna nesse tema. Segurança pública é um tema fundamental para a sociedade. As pessoas hoje vivem com medo, não só em Guarujá, no nosso país. Em Guarujá, em particular, concordo com a sua análise, nós temos um problema gravíssimo, seríssimo. Nossa cidade lembra, sim, um pouco o Rio de Janeiro numa escala menor. Porém, nós precisamos ter um tratamento adequado para a questão da segurança, com um plano municipal de segurança que envolva a força policial da Polícia Militar, da Polícia Civil, que são forças comandadas pelo governo do Estado, que executam a política que é comandada pelo governo do Estado. A Polícia Federal, que também tem uma atuação restrita, mas que é uma força comandada pela União, pelo governo federal. E no nível municipal nós temos a Guarda Civil Municipal, cuja legislação determina uma renovação, né, dos seus fazeres, dos seus atos e da sua função. Nós precisamos criar um planejamento integrado de segurança pública em que os papéis de cada um dos entes federativos esteja muito claro. Eu quero que o município colabore para que a polícia faça o seu trabalho de maneira adequada. Nós podemos, por exemplo, investir em tecnologia para a ação policial. Nós podemos, por exemplo, investir em equipamentos para a inteligência policial lidar com o problema do tráfico de drogas, que é uma das principais causas da violência no município. Mas tem também o viés social. Conclua, candidato. Tem também, eu concluirei na tréplica, a questão social, que é a raiz desse problema. 1 minuto da sua réplica, doutor Fred. O senhor sabe tão bem quanto eu que a violência ela é multifacetária. Vai da família ao Estado. E o senhor sabe que hoje, infelizmente, principalmente na Baixada Santista, há um descontrole em relação à violência. O contingente policial se demonstra insuficiente para combatê-la. O senhor não acha interessante, já que cidades como Rio de Janeiro, Natal, convocar a Guarda Nacional, convocar o Exército, convocar a Aeronáutica, até a própria Marinha, no combate à criminalidade, até em decorrência do treinamento que eles recebem? Em 2 minutos. Eu compreendo a volta nesse tema e eu não respondi, peço desculpas, né, na minha primeira fala. Eu acredito que essa decisão tem que ser uma decisão estratégica tomada pelos comandos das forças policiais junto com a administração municipal. Em nenhum momento eu acho que é possível a um prefeito de uma cidade como Guarujá convocar as forças militares para estarem nas ruas da nossa cidade. Solicitar, né? Ou até mesmo solicitar, se não houver um planejamento adequado com as demais forças policiais. Mas se a gente chega à conclusão, com esse planejamento, de que é necessário, eu não me furtaria a esta decisão, em nenhum momento. Por quê? Eu acredito que nós precisamos ter, sim, uma paz numa cidade que hoje vive com uma violência extrema. Mas eu creio, como eu falei no início, que falaria na tréplica, que o viés social é fundamental. Precisamos abrir as escolas aos finais de semana, programas de cultura, de educação, de lazer, com aulas para essas crianças, para esses adolescentes, poderem sair da rua e efetivamente possam ter uma
condição de pensar no futuro e não serem cooptados pela criminalidade. Eu acredito nesse trabalho, no trabalho social integrado e que coloque em cada um dos bairros da nossa cidade o poder público atuando para tirar as crianças e os jovens das ruas. Isso é investimento de dinheiro público e que pode ter participação da iniciativa privada. São programas que no mundo inteiro estão dando certo e que aqui no Guarujá nós podemos fazer com o apoio das empresas do Porto, com efetividade de uma política que inclua o jovem em atividades que todos os dias funcionem durante todos os períodos e que aos finais de semana abram as nossas praças para que eles possam utilizá-las. Hoje, a gente vê as crianças abandonadas à própria sorte na rua, inclusive com a possibilidade de usarem armas e praticarem crimes. Eu acho que nós só temos um caminho para isso, que é a educação, a cultura, o esporte e o lazer. Isso exige investimento público. Essa é a função pública, investir nesse tipo de política para resolver um problema que é um problema de todos nós. Muito bem, o candidato Walter Batista respondeu ao terceiro tema, que foi segurança. Candidato, vamos agora para o quarto tema. Por favor, o senhor vai continuar seguindo a ordem de números ou o senhor pretende mudar essa sequência? Não, número 4. Vou ter que responder a 6 questões e se tivesse 18 eu as responderia. Então tá bom. Número 4 é o seu número, então, né? É 18. Não, tudo número bem. 4. Então tá bom. O tema que o candidato vai responder agora é saúde. Saúde é o tema deste bloco e quem fará a pergunta sobre o tema é Cleiton Leite, da Rádio Guarujá AM, que terá agora 30 segundos. Candidato Walter Batista, vou direto à pergunta. Nós sabemos, e a população do Guarujá sabe, que principalmente a de Vicente de Carvalho, que o distrito de Vicente de Carvalho é um distrito abandonado, principalmente na área da saúde, né? E eu pergunto ao senhor, já não seria a hora de nós termos ali um hospital municipal para atender aquela demanda daquela população que hoje sofre com a falta de médico, principalmente de pediatras, né? Sendo ela ali um distrito com mais de 170 mil habitantes, população equivalente a uma cidade de médio porte? 2 minutos. É triste ver o que está acontecendo com a saúde do nosso município. É o tema mais destacado pelas pessoas quando questionadas sobre os problemas da cidade. E a gente tem vivido situações muito ruins em relação a isso. Ontem mesmo, uma aluna minha me procurou porque o avô está precisando de uma vaga na UTI e não conseguiu a transferência. No sábado, um outro conhecido sofreu um AVC, foi transferido para o hospital, mas não havia vaga para ele ser transferido para a UTI, uma necessidade que ele tinha. Então nós temos um problema em Guarujá que é muito grave. Houve investimentos na área da saúde pelo último governo, né, que teve 2 mandatos para tentar resolver os problemas da cidade, mas a gente compreende que foram investimentos feitos de maneira equivocada. Por quê? Ampliaram a quantidade de unidades de saúde, porém não investiram o suficiente para manter essas unidades em funcionamento. O custeio da saúde em Guarujá é muito elevado, custa muito caro manter. Então, o recurso público não está sendo suficiente. Talvez esse seja o grande problema. E isso se resolve com 2 coisas. Uma delas é melhorar a aplicação dos recursos, reduzindo os gastos que são desnecessários. Eu toco de novo nessa questão, porque eu acho que esse é um problema muito grave que nós temos aqui. Por exemplo, a remuneração dos médicos, que não é feita de maneira adequada e que foi criada lá uma gratificação para poder ampliar o salário, que é um salário surreal. Porque essa gratificação acabou de deixar de existir por força de legislação, a lei era inconstitucional e os médicos perderam a remuneração. Nós vamos ter um grave problema daqui até o final do ano. Vai piorar o atendimento na saúde porque os médicos vão deixar de trabalhar. Eles não estão ganhando mais o salário que foi prometido a eles. Então nós podemos resolver isso melhorando a forma como o recurso é aplicado. Foi construído recentemente, readaptado com investimentos altíssimos da iniciativa privada, um hospital em Vicente de Carvalho. Por que não contratualizar com esse hospital para que ele possa efetivar o atendimento para a população de Vicente de Carvalho pelo SUS? Eu acredito que, com um bom diálogo e uma boa parceria, a gente consiga trazer esse hospital para atender às demandas da população mais carente da nossa cidade com investimento público. 1 minuto, Cleiton, para a sua réplica. Satisfeito com a resposta. E eu faço uma outra para o senhor. No final desse ano, nós vamos ter aí mais um surto de dengue na cidade, né? Devido aí às falta de comprometimento, né,
com a liquidação desse problema? Já estamos perdendo essa guerra. O senhor lançaria mão de alguma nova tecnologia para poder combater esse mosquito, já que é impossível entrar em certos domicílios porque são de veraneio e são fechados? 2 minutos. Sim, no nosso plano de governo nós temos a inovação como sendo uma das suas principais pernas, né? E eu acredito que o investimento em tecnologia seja fundamental para a gente superar uma série de problemas que nós temos em Guarujá. E não apenas para resolver este problema de localizar focos de dengue em residências que ficam fechadas o ano inteiro. O uso de veículos aéreos não tripulados, os VENTs, conhecidos como drones, é uma realidade no mundo todo. É usado no Brasil no agronegócio. Nós vemos propagandas hoje na internet, né, de redes de automóveis, divulgando o uso desse recurso para controlar as plantações de soja no país e otimizar a produtividade. Esses veículos podem sim entrar nas casas, ocupando esses focos de dengue e colocando ali o veneno necessário para esses criadouros de mosquito. Isso é barato de ser feito, está à mão. Mas não só para isso. Num outro foco, num outro olhar, isso pode ser usado para o monitoramento de invasões em áreas de preservação, para a segurança na área do porto. Nós temos a possibilidade de trazer essa tecnologia para Guarujá por um custo muito pequeno, um investimento público necessário que vai ajudar a gente a resolver uma série de problemas. Eu acredito também que nós precisamos ampliar as condições, a quantidade de profissionais nas equipes de controle de endemias e melhorar as condições de trabalho dessas equipes. As pessoas recebem uma remuneração muito baixa e têm uma condição de trabalho que não lhes dá dignidade. É um absurdo o que é feito com eles. Querer vencer a dengue, tratando os soldados que combatem a dengue da maneira que eles são tratados, é inadmissível. Muito bem, com isso encerramos o segundo bloco da segunda edição da Sabatina com os candidatos a prefeito de Guarujá, ao vivo aqui na sede da ASEG. Lembrando que é uma realização este evento da ASEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, e das rádios Guarujá AM e FM. Mais um rápido intervalo comercial e na sequência voltamos com o terceiro bloco, já com os 2 últimos temas a serem abordados pelo candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade, professor Walter Batista.
Voltamos com o terceiro bloco da sabatina com os candidatos a prefeito de Guarujá, uma realização da SEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, rádios Guarujá AM e FM, também Guarujá Convention e Visitors Bureau, participando conosco aqui, e também quem apoia este evento é o Sindserv, Sindicato de Servidores Municipais aqui do Guarujá, e o Casa Grande Hotel. Lembrando que esta transmissão tem a parceria da Guaru TV, no canal 8 da SPIN, e TV Guarujá, no canal 11 da NET, além da cobertura jornalística do jornal mídiadigital.com, jornal Assunto Cidade, o seu jornal de Guarujá, e no Facebook, Link Guarujá. O nosso convidado hoje aqui, nesta segunda edição, é o candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade, professor Walter Batista, que vai escolher agora o quinto tema desta sabatina. Vai seguir a ordem, candidato? Vai seguir a ordem. Seguir a ordem número 5. Número 5, o tema que foi escolhido agora para o quinto tema, número 5, envelope. E o quinto tema que ele vai abordar agora é turismo. Turismo é o quinto tema a ser abordado nesta sabatina, e quem fará a pergunta ao candidato é Ibis Gonçalves, que representa o Guarujá Convention e Visitors Bureau. Ibis, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação, 30 segundos para a sua pergunta. Tá. Foi citado na primeira pergunta o problema que o Guarujá sofre com a sazonalidade na baixa temporada. Sendo o centro de convenções uma das soluções, eu gostaria de saber como pretende viabilizar esse projeto. Em 2 minutos. Ibis, obrigado pela pergunta. Eu quero registrar que eu tenho um carinho enorme ao Convention Bureau de Guarujá. Foi uma luta muito grande do empresariado da nossa cidade para que esta entidade existisse, contrariando interesses de outras cidades, principalmente da cidade de Santos, que insiste em manter Guarujá em segundo plano, e saber da existência do Convention e da capacidade do trabalho que vem sendo desenvolvido por essa entidade para potencializar o turismo aqui na nossa Guarujá e na nossa Vicente de Carvalho é bastante importante para mim. Saber que a gente acertou lá atrás quando tomou a decisão de brigar com grandes empresários santistas para termos o Convention Bureau aqui na nossa cidade. O Rogério está aqui, sabe bem disso, né? Das contrariedades que houve, e a gente chegou a esse ponto. Eu falei na questão do desenvolvimento econômico sobre o turismo. E, como professor dessa área, tenho conhecimento de que é possível a gente enfrentar a sazonalidade com inteligência. Falta um pouco ainda a gente conquistar a população da cidade para a questão do turismo. Então, um investimento importante é melhorar a formação educacional e colocar o turismo como tema transversal nas nossas escolas, para que os alunos possam valorizar essa atividade e saber que a vida deles, hoje, depende muito dela, porque os pais estão perdendo emprego pela falta desse fluxo, principalmente na baixa temporada. Até porque teve um prefeito na cidade que dizia que o melhor secretário de turismo dele era o sol, que com o sol todos os problemas da cidade se resolviam. A gente sabe que os eventos são uma forma importante de atração turística. Quando eu fui secretário, tinha uma dinâmica importante na gestão, que era usar a temporada, a alta temporada, para atrair investimentos na baixa temporada. Concluo. Foi assim que nós fizemos parceria e realizamos vários eventos de baixa temporada que acabaram deixando de existir por uma questão, infelizmente, da perseguição política que nós temos na cidade. Ibis, você tem agora 1 minuto para sua réplica. No ano de 2005, a lei de isenção... 2015, desculpa. A lei de isenção do IPTU e do ISS dos hotéis, ela foi reeditada. Não foi. Não desculpa. Foi. Isso. No governo, ele foi... No seu governo vai ser implantado esse benefício? 2 minutos, candidato. Quando a gente fala de isenção de tributos, a gente tem que olhar para a cidade e perceber a realidade que ela tem. Nós temos uma desigualdade social muito grande. E, como eu falei para você, se chegar para um cidadão de Guarujá e falar que vai isentar hotel,
que vai isentar um Casa Grande, que vai isentar um Sofitel Jequitimar, onde os magnatas, os ricos, vão para passar seu final de semana ou sua temporada, pagando diárias de R$ 1.500, R$ 2.000 ou valores até maiores do que esse, enquanto eles estão lá pagando um IPTU caríssimo, essas pessoas elas não vão entender o político que está ali eleito para resolver os seus problemas. Então, acho que a política de isenção dos hotéis ela tem que ser resolvida de uma maneira muito transparente, dialogada com a sociedade. Eu sou particularmente favorável à isenção dos pequenos hotéis, dos pequenos empreendimentos hoteleiros. Por quê? Porque o peso do IPTU de Guarujá é muito alto para uma atividade que sofre com a sazonalidade. Mas eu não sou favorável à isenção do ISS, porque o ISS é um imposto produtivo para a cidade. Quando o turista vem, ele movimenta a economia e o que ele deixa, além do emprego, para o município aplicar os recursos públicos e incentivar com eventos, com a construção de equipamentos necessários, com a melhoria da infraestrutura e da iluminação, é o imposto sobre serviços. O que nós precisamos é discutir política tributária. Eu sou favorável a que o IPTU seja progressivo e que empreendimento que gere emprego pague pouco ou até mesmo seja isento. Porém, isso tem que ser muito bem discutido, porque quando você isenta uma atividade, você gera um rombo no orçamento público. E esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Ou atraindo investimento, ou gerando novas atividades econômicas para a cidade. Eu acredito muito que uma gestão séria e comprometida, trazendo eventos na baixa temporada, pode melhorar esse quadro, esse cenário que é desolador. Saber que hoteleiros estão vendendo carro para pagar a folha de pagamento, pagar o salário dos funcionários, é muito triste, para não ter que demitir funcionários de anos que estão perdendo seu emprego na cidade. Muito bem, o candidato respondeu ao quinto tema desta sabatina e, claro, sobrou um envelope, que eu vou pedir apenas para o candidato ler o número do envelope, apenas número para registrar. 6. Número 6, o único envelope que sobrou. O tema que será abordado agora é o tema funcionalismo público. O último tema a ser abordado nesta sabatina. Lembrando que este tema em especial, ele é subdividido em 2 tópicos. E quem vai fazer a pergunta, representando o Sindserv, o Sindicato dos Servidores Municipais aqui do Guarujá, é o professor Zoel Garcia Siqueira. Seja bem-vindo aqui à bancada de convidados aqui desta sabatina. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Claro, o senhor vai escolher o tópico dentro deste tema. O senhor fará a sua primeira pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, Walter Batista. Boa sorte nessa sua nova empreitada. Obrigado. Fica muito fácil conversar com você, conversar de professor para professor e também de funcionário público municipal para funcionário público municipal. Você já, na sua apresentação, você já citou várias vezes a perda de alguns benefícios que nós, servidores, em razão de uma ADIM, a partir desse mês, todos nós, servidores, inclusive eu e você, no final do mês, sentiremos uma perda, a questão de 6% do GDI e, principalmente, o GAP para os médicos. Existe uma expectativa muito grande dentro do funcionário público, como que o futuro prefeito, que irá assumir em janeiro de 2017, irá resolver esses problemas. Então, eu acredito que a sua sensibilidade como educador e a sua sensibilidade como servidor público vai nos trazer, a partir de janeiro de 2017, você eleito prefeito do Guarujá, uma perspectiva de melhora e de resolver esses problemas. Eu te agradeço pela consideração, Zoel, sabe que é recíproca, um respeito enorme que eu tenho por você, pela sua capacidade, não só como professor, é um exemplo que quando assumiu a Secretaria Municipal para cuidar dos servidores, fez um trabalho extremamente útil, né? Nos deu condições de chegarmos muito melhor ao ponto em que nós estamos hoje. Lamento que tenhamos perdido boa parte dos direitos que conquistamos com muita luta, inclusive com a ação
dos sindicatos aqui na nossa cidade, que efetivaram, ao longo de anos, uma série de direitos que são conquistas dos trabalhadores e que precisam ser pensadas pela sociedade como fundamentais para uma gestão pública de qualidade. Nós temos hoje um nível de endividamento do servidor público elevadíssimo, juros bancários muito altos na folha de pagamento municipal, temos que pensar em como resolver isso, somado a uma perda que foi a questão do plano de saúde, que teve um reajuste enorme esse ano, que impactou na renda familiar de mais de 6 mil famílias na nossa cidade. Agora, mais de 30 milhões de salário deixarão de ser pagos com a perda do GDI, do GAP e de outros benefícios. Esse dinheiro vai deixar de circular pela economia de Guarujá. Eu estou na Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, os empresários deixarão de ver esse dinheiro circulando no seu comércio ao longo desse final de ano, que é um momento de crise, um momento difícil. Eu tenho um compromisso, primeiro, de criar uma política salarial que seja de médio e longo prazo. No primeiro ano de governo, eu vou chamar os sindicatos para conversar, vou mandar um projeto de lei para a Câmara, instituindo uma comissão permanente de discussão de direitos trabalhistas e reposição salarial. Quero fazer uma política de reposição salarial que seja trienal e não mais que a gente discuta o reajuste salarial ano a ano. E quero recompor as perdas usando o que a gente tem de sobra no orçamento com recursos que são mal gastos em outras áreas, como, por exemplo, o aluguel de uma série de unidades que estão descentralizadas e que poderiam ser centralizadas com a construção de um novo prédio, ou até mesmo com o uso de prédios que estão ociosos pela prefeitura. Isso, com certeza, pode ser transformado em recurso, porque a nossa folha ela ainda não está nem perto do limite prudencial. Professor, 1 minuto para a sua réplica. Eu também não fui claro na minha pergunta, na verdade eu fiz mais uma colocação do que um questionamento. Então, nesse meu segundo momento, eu vou então perguntar de maneira bem objetiva, qual o projeto que você tem, assim eleito prefeito em 2017, para resolver esse problema da perda dos 6% de GDI e perda do GAP dos médicos? Em 2 minutos. Não tem outra alternativa. O GAP dos médicos é reajustar o salário dos médicos para chegar no patamar adequado. Essa é uma necessidade. A segunda questão é que a gente precisa observar as perdas acumuladas, tem a parametrização, que você não citou aqui, mas é um grave problema. Nós temos reenquadramento de funções, direitos, por exemplo, como das ADIs, que pedem para terem os mesmos direitos que os professores, e perdas salariais acumuladas ao longo dos últimos anos. Então, nós precisamos recompor isso no salário, e não mais em penduricalhos no salário como gratificações que podem ser perdidas com o tempo. Uma ampla revisão da 135, que foi retalhada na Câmara e virou esse monstro que é hoje, que os servidores achavam que seria uma solução. A lei do plano de cargos e salários do município, dos servidores públicos, virou um grave problema. Então nós temos que resolver isso. E essa solução é colocando o salário do servidor no nível adequado, recompondo essas perdas. Esse é o meu compromisso. Nós temos que achar o ponto de equilíbrio orçamentário para fazer isso. É possível, porque a prefeitura, hoje, muita gente fala que a prefeitura não tem dinheiro. Está errado, tem. Muita gente fala que a prefeitura não tem recurso para investir. Está errado, tem. Eu quero ser prefeito porque eu sei que tem recurso para investir. E nós temos uma folha que diminuiu o impacto sobre o orçamento nos últimos anos. Nós não precisamos desta sobra orçamentária que deixa o servidor com perda. Nós precisamos de salário que faça o servidor trabalhar em prol da cidade com qualidade. Se eu quero qualidade, eu tenho que remunerar. Agora, não remunerar pagando 16 mil reais para secretário, pagando 20 mil reais para prefeito. Isso é simbólico. Nós precisamos que o servidor tenha salário digno, justo, e que ele não perca a sua renda como está acontecendo agora. O professor Zoel tem mais um tópico a ser abordado neste tema, funcionalismo público. 30 segundos. Professor Walter, você sabe que a partir de 2018, vários servidores públicos passarão a ter direito a se aposentar em razão da mudança do regime jurídico. Qual a sua proposta, eleito prefeito, a partir de 2017, em substituir essa mão de obra que vai se aposentar? Você pretende substituí-la através de concurso público ou através de terceirização? E deixar claro que o sindicato entende que o processo de terceirização é um caos para o futuro da Guarujá Previdência. Em 2 minutos, candidato. É um caos para o presente. Já está sendo um caos. A terceirização, ela traz uma série de ônus para a população de Guarujá que são percebidos agora, por exemplo,
com o atraso do pagamento da OS, que está operando saúde da família e que não está pagando adequadamente o salário dos seus funcionários. Essa é uma obrigação que a Prefeitura deveria ter assumido lá atrás, quando fez a opção por contratar uma OS para administrar esse setor. Eu sou totalmente contrário ao uso de OS para serviços essenciais de natureza pública. Então, eu acredito que o caminho é, sim, concurso público para recompor as perdas de servidores nas áreas em que seja necessário recompor. Por exemplo, na área da educação, nós temos uma quantidade maior de cargos autorizados e menor de funcionários trabalhando. É necessário contratar professores. Como é que nós vamos resolver o problema da educação especial sem contratar profissional? Temos que contratar engenheiros. A Prefeitura não tem engenheiro para fazer planejamento, não tem arquiteto para pensar o futuro da cidade. A área de turismo não tem turismólogo contratado. Nós não temos gestores de políticas públicas de turismo na cidade. Como é que uma cidade se entende turística se não tem gestor de turismo? Nós temos um órgão de trânsito que não tem um engenheiro de trânsito. Nós temos órgãos ambientais que não têm profissionais formados em meio ambiente. É um absurdo o que fazem com a gestão pública de Guarujá. E isso tem que ser resolvido com a contratação de profissionais graduados, especializados e a criação de um programa que eu chamo de universidade para melhorar a gestão pública do município. Com a Faculdade Aberta do Brasil, da qual eu fui aluno e fiz o meu curso de gestão pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sem gastar um tostão, com o diploma de uma universidade federal, formado pelos melhores professores do Brasil, e o Guarujá se negou a ter esse projeto aqui. Eu fiz por Cubatão, porque a Prefeitura não quis fazer, de graça. Então tem muita coisa que pode ser feita sem investimento. E a solução da Guarujá Previdência, Zoel, é ter um planejamento sério, atuarial, que até hoje eu não vi o estudo atuarial da Guarujá Previdência. Eu tenho muito medo do que está acontecendo lá. Nós vamos colocar profissionais sérios para resolverem esse problema e darem condições dos servidores pensarem no futuro. 1 minuto de réplica. Professor Walter, o senhor finalizou falando da Guarujá Previdência. Nós também, o sindicato também tem uma preocupação muito grande, porque nós não podemos nos preocupar só com o momento presente, nós também temos que nos preocupar com o futuro. E realmente nós vamos cobrar, nós vamos acompanhar a ação do futuro prefeito para que trate a Guarujá Previdência com um carinho muito grande. E nós estamos aqui pedindo, se o senhor eleito prefeito a partir de 2017 também tem essa sensibilidade de trabalhar com a Guarujá Previdência da melhor maneira possível. 2 minutos. A Guarujá Previdência é essencial para o futuro de Guarujá. Por quê? É um fundo de investimentos importantíssimo para a infraestrutura da cidade. Nós hoje aplicamos esses recursos por um direcionamento político. Eu falo porque eu acompanho todos os relatórios de gestão que são apresentados e o Conselho de Administração que está lá precisa ser recomposto de modo a que a gente tenha uma Guarujá Previdência muito mais próxima dos servidores, com a participação efetiva dos sindicatos na sua gestão. Eu acredito que o futuro de Guarujá está na poupança que a Guarujá Previdência tem condições de fazer e que precisa fazer para garantir a aposentadoria de todos os seus servidores. Isso a gente vai fazer mudando o modelo de gestão atual, que a gente compreende que é muito mal elaborado. Foi uma discussão enorme, eu participei disso, reuniões na Câmara Municipal. Na última reunião, para aprovar a lei que está em vigor para a Guarujá Previdência, foi feita uma reunião com os vereadores, a presidente da Guarujá Previdência, eu estava representando os servidores naquele momento, o sindicato se fazia presente também, foi uma luta enorme para a gente conseguir aprovar algumas coisas que depois a prefeita mudou, né? Fez uma mudança. Então nós temos que, por exemplo, pensar qual é a base de cálculo para a aposentadoria dos servidores. Muita gente está com medo. Quem faz dobra na educação tem direito a se aposentar com esse valor que está recebendo, podendo pagar pela dobra ou não? Hoje, não. Nós temos que discutir isso. É possível complementar a Guarujá Previdência, inclusive, com a adesão a um plano de previdência privada, que é uma obrigação legal e que até agora não se discutiu. O município de São Paulo está sofrendo agora, porque implantou a previdência privada, o governo do estado já fez, todos os governos estaduais já fizeram, agora já tem que fazer também, por obrigação legal. Então nós vamos trabalhar muito próximos dos sindicatos, dos servidores, para resolvermos esse problema e acabarmos com o fantasma. Porque o grande receio é não ter dinheiro para garantir a aposentadoria no futuro para todos os servidores. E se não tiver, o que vai acontecer? A sociedade é que vai pagar. Porque a lei diz o seguinte, se furar a Guarujá Previdência, Conclua. Quem paga é a população. Muito bem, com isso nós abordamos os 6 temas com o candidato à Prefeitura de Guarujá pela Rede Sustentabilidade, professor Walter Batista, que neste bloco agora fará as suas considerações finais em 2 minutos, candidato.
Eu, Marcelo, mais uma vez agradeço, quero muito agradecer, nunca nos meus sonhos mais delirantes eu imaginei a possibilidade de estar aqui nesta mesa, buscando a cadeira de prefeito da minha cidade, mas estou aqui, uma construção coletiva de um partido que foi registrado em setembro do ano passado, mas que vem de uma construção importante, com ampla participação da sociedade brasileira. A Rede Sustentabilidade, que é o partido que me abriga, que me deu essa legenda, que tem na figura da ex-senadora Marina Silva, uma das suas grandes lideranças, que alcançou em Guarujá mais de 53 mil votos na última eleição presidencial, tendo sido a candidata mais votada aqui na última eleição, conversando comigo recentemente, olhou nos meus olhos e falou: Walter, você precisa ter um contrato de trabalho com a cidade de Guarujá. Os candidatos da rede não fazem promessa, não fulanizam a discussão e não se colocam à frente dos interesses da população. É assim que nós queremos construir o governo da nossa cidade. Um governo que tenha, no valor da ética, no valor da transparência da gestão, do profissionalismo, da ampla participação popular e da inovação, a solução para os seus problemas históricos. Eu agradeço muito a todos que contribuíram, para não perder os 2 minutos que eu tenho e poder passar essa mensagem. Agradeço, em nome do Marcelo, a toda a equipe que está aqui comprometida com a realização desse evento, e quero pedir a você, munícipe de Guarujá, a você, munícipe de Vicente de Carvalho, leve a nossa candidatura no seu coração. Nós sabemos, conhecemos os problemas da nossa cidade. Nós estudamos muito para chegarmos aqui e oferecermos um caminho, uma alternativa para a nossa cidade ser uma cidade verdadeiramente sustentável. Eu tenho compromissos assinados com o Programa Cidades Sustentáveis, que é um programa que abriga os melhores prefeitos desse país. E eu tenho convicção que a gente consegue, junto com você, eleitor de Guarujá, um mandato que seja participativo e transformador para tornar a nossa cidade uma cidade do futuro no presente. Muito obrigado. Com isso, encerramos a segunda edição da Sabatina com os candidatos a prefeito de Guarujá. Lembrando sempre uma realização da SEG, Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, e também das rádios Guarujá AM e FM. Lembrando sempre que esta sabatina tem o apoio do Sindiserve, o Sindicato dos Servidores Municipais de Guarujá, Guarujá Convention e Visitors Bureau e também o Casa Grande Hotel. Esta transmissão aconteceu pelas ondas do AM 1550 da Rádio Guarujá AM, também pela nossa página na internet, radioguarujaam.com.br, também pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Tivemos também a parceria da Guaru TV, no canal 8 da SPIN, e TV Guarujá, no canal 11 da NET. Agradecendo a todos os convidados que participaram e a quem acompanhou a nossa transmissão. Lembrando sempre que a próxima sabatina vai acontecer na próxima terça-feira e o candidato que estará aqui nesta bancada, na sede da SEG, é o candidato Rogério Lima, o Rogerinho do PV. Uma boa tarde a todos.